Como joga a Itália projetando a Euro 2024? A Itália é a atual campeã e quando vence a Euro em 2021 parecia o momento em que a Itália conseguia se reerguer, né? Depois de anos complicados, de uma Copa de 2014 que tinha sido ruim, de uma Copa de 2018 que a Itália não se classifica, mas depois acabou não se classificando para a Copa de 2022. Então, assim, muito rapidamente a Itália viveu de um extremo ao outro. E agora com um novo treinador, né, com o Spalletti, não mais o Roberto Mantini no comando, a Itália tenta mais uma vez usar a Euro para dar uma resposta. E aí tem algumas dúvidas nesse meio do caminho, né? Primeiro porque é um trabalho relativamente recente do Spalletti no comando, é um trabalho que em 2023 usou algumas vezes linha de 4, em 2024 testa 3 zagueiros, e por algumas declarações do Spalletti, principalmente valorizando o nível coletivo atingido pela Inter, que é o principal time da Itália na atualidade, tudo leva a crer que a Itália jogará com 3 zagueiros a Euro. Mas assim, se a gente pegar uma base de dados de jogos, dá para trabalhar com as duas possibilidades. Eu vou ficar aqui com os 3 zagueiros. O Spalletti foi campeão com o Napoli jogando com 4-3-3, então é uma formação que ele pode perfeitamente utilizar também, que é muito habitual para ele. Mas aparentemente vai ser uma plataforma com 3 zagueiros, até para tentar potencializar alguns dos jogadores da Inter. E esse é um ponto importante até para algumas discussões, porque eu vou botar o campinho aqui para falar sobre alternativas de cada uma das posições. A Itália tem algumas posições bem indefinidas, especialmente quando a gente fala de zaga e de ala pela direita, né? Então são vários jogadores brigando, o que faz com que até que eu precise deixar claro o seguinte aqui. Estou gravando esse vídeo antes da definição da lista oficial da Itália. Então pode ser que algum nome citado nem fique entre os 26 da Itália para Euro, mas eu estou trabalhando em cima do que foi a pré-lista da Itália. Vamos lá. Começando pelo gol, Donnarumma mantido como o número 1, até existe alguma dúvida, alguma contestação, principalmente não dúvida por parte do Spalletti, seria uma surpresa o Donnarumma não ser o titular, mas o Donnarumma segue no topo da lista da Itália. Indo para a zaga, aí começam as questões. Não na esquerda, porque a esquerda é do Bastoni. Embora hoje a Itália tenha também muito em evidência o Calafiori, né, que fez uma grande temporada no Bolonha, sendo justamente esse zagueiro de saída, de projeção, um zagueiro pela esquerda. Então a Itália acaba sendo um azar para o Calafiori, porque se tem um zagueiro estabelecido e indiscutível na turma, é o Bastoni, que é uma das referências da Inter, que é um dos melhores zagueiros da Europa já há algumas temporadas, e até pela capacidade com bola dele também de preencher certos espaços, se projetar pelo corredor esquerdo em alguns momentos de saída de bola também. Então esse não tem muita discussão. Mas as outras duas vagas da Itália já podem abrir um leque aí para muitos nomes. Então vamos lá, talvez o Acerbi no centro da defesa, se a gente for pensar em número de jogos, experiência mais testado, talvez seja ele. Mas não dá para descartar o Buongiorno, zagueiro do Torino, outro que poderia também funcionar pelo lado esquerdo, eventualmente jogando pela esquerda, mas provavelmente disputando essa vaga do centro da defesa. E na direita, mais ainda, essa posição de zagueiro pela direita, mais indefinido ainda. Eu imagino, e tenho lido bastante a possibilidade do Darmian jogar por ali, e a gente está falando de um jogador que fez muitas vezes isso na Inter, né? É um lateral que pode jogar como ala, pode jogar como zagueiro pelo lado. E é mais um que funciona bem para essas rotações de movimentações com bola, né? Então é um jogador que consegue preencher bem diversas funções dessa primeira linha. Então o Darmian pode ser esse jogador para fazer a zaga pela direita. Mas aí, Scalvini, Mantini, são outros jogadores que estão dentro dessa disputa. Então é tudo muito aberto, é tudo muito difícil. E até uma possibilidade que acaba esbarrando aí em outra dúvida, que é a da direita, que passou a ser comentada de eventualmente o Di Lorenzo ser utilizado como um zagueiro pela direita, que seria algo parecido com o que o Darmian faz, né? Um lateral jogando na zaga pela direita. Essa menos testada, né? De Lorenzo muito mais acostumado a fazer a linha de 4 como um lateral pela direita. Na seleção já chegou a jogar como ala pela direita também. Então é uma possibilidade, talvez para um cenário até um pouco mais conservador, dependendo do adversário, dependendo do jogo. A Itália tem um grupo duro pela frente, né? Um grupo com Croácia e com Espanha, então serão jogos grandes. O Di Lorenzo é uma alternativa para essa ala direita, talvez a mais conservadora das alternativas, porque a ala pela direita traz outros nomes que são, por exemplo, o Bellanova podendo jogar por ali como jogador para atacar mais o corredor, ou o Cambiasso, que terminou na Juventus jogando muitas vezes na ala pela direita, embora seja um lateral esquerdo de origem, um canhoto, mas que joga dos dois lados do campo. Então também vira uma alternativa para esse corredor direito. Então olha quantos nomes a gente levanta ao falar de zaga central, zaga pela direita e ala pela direita. São as posições mais indefinidas da Itália. Se a gente for olhar para o restante do time, acho que já não tem tanta dúvida quanto nessas posições, porque aí
Na ala esquerda, a posição tende a ser do Di Marco, grande temporada dele na Inter, e esse modelo de jogo com 3 zagueiros potencializa, ainda mais já tendo entendimento com o Bastoni. Então, até o fato do Bastoni poder abrir em momentos de saída de bola e empurrar o Di Marco para atacar o fundo, para gerar ameaça em profundidade, para ser esse atacante pela esquerda que ele vira muitas vezes na Inter, pode ser um mecanismo utilizado, replicado pela Itália dentro da Euro. No centro do campo, aí foram várias as polêmicas até em relação a listas, a não convocados. Se a gente for pensar que a Itália deixou de contar com Locatelli por opção técnica, o Verratti já tinha deixado de ser opção há algum tempo. Aliás, se a gente estender um pouco esse assunto, né? Bonaventura, outro jogador que ficou fora. Se a gente for pensar mais para frente, o Berardi por lesão, mais um que ficou fora, enfim. A Itália passou por muitas transformações ao longo desse último ano. Algumas por lesão, outras por quedas, altos e baixos de desempenho técnico também. A gente vai chegar nisso principalmente quando a gente fala um pouco mais da frente. Mas no centro do campo, falando da dupla de volantes, se a proposta for realmente um 3-4-2-1, isso pode alternar para um 5-3-2, dependendo do comportamento, principalmente de um dos meias à frente. Eu estou colocando o Pellegrini como um provável meia dessa dupla de meias, já que a dupla de volantes tende a ter Jorginho, como esse termômetro da saída de bola, o mais próximo do zagueiro central ali para iniciar uma saída, para carimbar todos os passes, e o Barella, que talvez seja o jogador mais importante da Itália atualmente, se a gente pensar em ocupação de um espaço enorme, capacidade de contribuir de diferentes formas, seja participando mais de uma saída de bola, seja dando opção mais à frente, seja conduzindo a bola, seja atacando espaços pelo corredor direito ou pelo corredor central. O Barella é chave para esse funcionamento com bola da Itália, assim como ele é chave dentro da equipe da Inter de Milão. Então, essa é a dupla que não deve ter muita dúvida em relação ao que vai jogar, né? Essa dupla entre Jorginho. O Cristante é a opção também, muito provavelmente uma opção ao Jorginho, e até por isso o Locatelli perdeu posição, porque também era visto como uma alternativa ao Jorginho muitas vezes. Então, Jorginho e Barella. Com o Pellegrini fazendo essa espécie de um terceiro meio-campista, que na verdade é um meia de uma faixa mais avançada do campo. Função que ele já fez faz muitas vezes na Roma. E aí a gente entra de novo naquele enorme leque de possibilidades de altos e baixos. Jogadores que foram tidos como titulares, que perderam posição, que eram tidos como a principal opção do momento, de repente passaram a ser muito contestados. A Itália não teve ao longo do ciclo muita tranquilidade nessa questão de ataque, né? Então se a gente for falar de comando do ataque, me parece mais claro que o Scamacca chega a Euro como o melhor dos atacantes da Itália. Então o Scamacca e é um atacante que eu particularmente gosto bastante, pela capacidade de reter a bola na frente como um pivô, sabe usar o corpo, sabe dar sequência, dar continuidade aos lances, achando um lançamento que inverte o lado da jogada, que coloca um ponta do lado oposto para jogar também, além de alguns golaços espetaculares que ele faz de vez em quando, né? O Scamacca é um jogador de belas jogadas, e talvez a mais confiável, não sei nem se confiável é a palavra, porque se a gente expande um pouquinho esse olhar, a gente vai ver muita irregularidade dos atacantes da Itália, mas o fim da temporada do Scamacca me leva a crer que ele é a principal opção de 9 da Itália para Euro, lembrando que a Itália teve nesse período Retegui como opção e Raspadori como opção, jogadores de características diferentes, mas hoje, como eu disse, eu vejo o Scamacca como a melhor das alternativas, pelo menos antes da Euro. Claro que a Euro pode provar o contrário, outro jogador pode entrar, pode ir bem, pode ganhar espaço. E aí ao lado dele, lado entre aspas, porque muito mais sendo esse segundo atacante que vem da linha dos meias, o Chiesa tende a ser o jogador. É outro que entrou e saiu dessas perspectivas aí de seleção, em dado momento pelo desempenho aquém, ele era considerado um jogador que perderia espaço, de repente ele volta e termina a temporada um pouco melhor e volta a figurar como um provável titular, mas a Itália teve nessa faixa do campo Orsolini como uma alternativa, em dado momento da temporada cotado até para ser titular da seleção, como esse meia barra ponta, que traz da direita para dentro. O Zaccagni, outra opção que também foi cotado para ser titular em determinados momentos. O El Shaarawy é um jogador que foi usado, por exemplo, contra a Inglaterra em 2023 como ala pela esquerda, fechando uma linha de 5 defensiva. Mas eu imagino muito mais como uma alternativa para dar velocidade em puxadas de contra-ataque, em transições, e aí muito provavelmente sendo um desses dois atrás do 9, né? E aí pode ser até eventualmente El Shaarawy junto com o Chiesa e mais o Scamacca. Mas enfim, são diversos nomes de uma Itália que passou por muitos altos e baixos aí em termos de avaliações individuais ao longo de um ano para cá, desse curto trabalho aí do Spalletti, mas que já deu tempo para tanta coisa acontecer, seja do ponto de vista de mudança de plataforma tática, 4-3-3 ou 3-4-2-1, do ponto de vista de jogadores que ganharam e perderam espaço nesse período também. E aí,
eu falei sobre como a ala direita pode condicionar um pouco dessa maneira de jogar, e principalmente se a gente estabelecer a Inter como um parâmetro, um time que com Darmian e com Bastoni tem muita capacidade de zagueiros que fazem ultrapassagens pelos lados, que se projetam, que abrem, o Jorginho para ser esse jogador que vai se aproximar do zagueiro central e iniciar uma saída de bola como primeiro passador, com o Barella numa segunda altura, os alas, e aí dependendo, mas principalmente o Di Marco na esquerda, virando um ponta no momento com bola, se projetando bastante para ser mais uma ameaça, e aí na direita a gente volta àquela questão das dúvidas, porque eu acho que ela pode condicionar muito a maneira da Itália jogar. Como eu falei, o Di Lorenzo pode ser uma alternativa mais defensiva, mais conservadora, de um jogador que vai ser um ala mais tradicional ali. O Bellanova pode ser, e que foi o líder de assistências do Torino na Série A, pode ser justamente esse ala que vai atacar mais o corredor, que vai tentar chegar ao fundo. É uma alternativa de uma outra característica. E o Cambiasso pode ser um jogador até interessante porque mexe um pouco nos mecanismos desse lado direito. Porque a Itália pode ter com o Cambiasso um lateral, um ala nesse caso, trazendo para dentro, seja por movimentações para virar um meio-campista a mais, ou apenas por trazer para a perna boa, que já naturalmente é trazer para dentro nesse caso, porque se trata de um canhoto, então talvez ganhar ângulo para alguns passes em profundidade para dois jogadores que podem atacar espaços por esse setor. Se a gente pensar que alguém pode sair para dar combate no Cambiasso, e se o Cambiasso traz o seu marcador do lado para dentro, o corredor pode ficar um pouco mais vazio. O Chiesa é um que pode fazer essas arrancadas de dentro para fora para atacar essa ponta direita, já que é o principal jogador em termos de aceleração nessa formação da Itália. Ele, de um lado não, porque o Chiesa tende a jogar solto, né, para cair pelas duas pontas. Mas o Di Marco do outro lado faz isso também, o Chiesa pode ser esse alvo. E o próprio Barella. O Barella pode ser um para tirar proveito de uma eventual movimentação, de um Cambiasso trazendo da ala direita para dentro, o Barella para atacar esses espaços, para tentar gerar dúvidas na marcação do adversário caindo por esse setor da meia direita, que é algo também que de uma outra forma acontece na Inter, se a gente pensar em alguns dos mecanismos da Inter ao longo da temporada. Enfim, a Itália não chega com status de favorita. A Itália, apesar de atual campeã, até por toda a turbulência desses últimos anos, por não ter se classificado para a Copa, por ser um trabalho que chega com dúvidas na formação, até na questão tática da equipe também, a Itália não chega na primeira prateleira de candidatas. Mas é uma seleção que tem qualidade individual. Talvez tenha alguns setores mais problemáticos, sim. Talvez não receba tanto apelo do ponto de vista de jogadores de destaque. Isso é verdade também, mas acho que se ela conseguir aproveitar ao máximo, extrair ao máximo o que a Inter oferece como plataforma com alguns dos titulares e a qualidade individual de alguns desses nomes também, a Itália pode competir em bom nível. Vamos ver o que vai acontecer. O espaço está aberto para vocês. Um abraço, até a próxima.